Olá! O Câmara Debate de hoje fala no VAR, o famoso árbitro assistente de vídeo, simbolizado pelo quadrado feito no ar pelo árbitro central de uma partida de futebol. O crescente uso da ferramenta e a necessidade de transparência em torno de conversas que podem mudar o resultado de um jogo foram tema de audiência pública na Comissão de Esporte da Câmara e são tema também da conversa que eu tenho agora com os deputados Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, e Román, do PSD do Paraná. Senhores, grata por terem aceitado o nosso convite para essa conversa. Deputado Román, eu começo com o senhor. Nessa audiência pública que houve na Câmara, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, o ex-árbitro Leonardo Gaciba, apresentou o resultado de uma pesquisa feita pela CBF com 17 times e que mostra um nível de aprovação do VAR de 94%, quase uma unanimidade. Qual que é o problema, então? Onde é que está a polêmica? Olha, a polêmica é que a grande maioria acreditou que a partir do momento que tivesse um árbitro de vídeo, as decisões seriam 100% corretas. E não é verdadeiro isso, até porque nunca foi prometido isso. Mas melhorou muito, os índices de acerto chegaram hoje aí a 98%, com uma aprovação pelos clubes de 94%, mas continua ainda a ter o ingrediente humano para uma decisão aqui ou ali. E antes o percentual de acerto era em torno de 66%, 67% das jogadas. Então hoje nós temos que ter um entendimento assim, nós lutamos por muito tempo para que esse ingrediente tecnológico viesse ao futebol. A partir do momento em que veio o futebol, você não consegue ter a emoção de narrar um gol e ver o seu atleta preferido fazer o gol e depois checar pelo VAR, pelo árbitro de vídeo e ver que estava irregular. Então, ao mesmo tempo, fechando a linha de raciocínio, que trouxe justiça para o futebol, também diminuiu um pouco a questão da emoção. Mas interpretações ainda elas terão, porque é uma partida jogada por humanos e que é arbitrada por humanos também, com todas as situações falíveis possíveis que nós temos como humanos. Agora, que melhorou muito e que trouxe justiça para o futebol, não há dúvida. Deputado Dr. Luiz Antônio, essa pesquisa ela foi feita com dirigentes, comissão técnica e com jogadores. A minha pergunta é, muita gente comenta que hoje, na famosa resenha após os jogos de futebol, entre os torcedores e tal, o principal assunto é o VAR. Muitas vezes não é nem o gol, a grande jogada, mas é o VAR. E aí a minha pergunta é, será que os torcedores deveriam ser ouvidos também numa pesquisa dessa natureza? Primeiro é um prazer estar aqui com você, Maristela, como Román, um grande árbitro, prestou um serviço relevante na história do futebol brasileiro, futebol mundial. Eu acho que o VAR, ele é um equipamento que veio para auxiliar, né, nas incorreções possíveis nas partidas, como o Román falou, para gerar justiça, mas obviamente que gera polêmica, porque o futebol é paixão, tudo que trabalha com paixão tem polêmica. Como o Román muito bem falou, jogados por humanos, arbitrados por humanos, mas obviamente que a gente vê a cada jogo, a gente tem uma preocupação muito grande de decisões do árbitro de campo serem mudadas ou sugestionadas de mudança pelo árbitro de vídeo, que sempre tem alguma polêmica, porque nós estamos assistindo no campo ou assistindo em casa, a gente não consegue entender alguns raciocínios do que aconteceu, tem problemas no impedimento, tem problema com interpretação de pênaltis, e nós aqui na Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, que não vamos em nenhum momento entrar para legislar sobre futebol, não é a nossa função, que a gente entrou aqui para legislar sobre transparência, a importância de que todos nós saibamos que os resultados da partida aconteceram de forma correta. A gente tem na arbitragem brasileira uma das melhores arbitragens do mundo, principalmente o nível de seriedade dos árbitros, da confiabilidade. Mas a gente precisa entender como formalizou aquele raciocínio, aquela decisão de que forma aquele pênalti foi marcado ou não foi marcado. Por isso a gente apresentou um projeto de lei e convidou aqui o Leonardo Gaciba para que a gente tenha acesso aos áudios e vídeos do VAR, para que a gente entenda qual foi o raciocínio que levou àquela jogada. Olha, os árbitros de campo, eles estão totalmente expostos. Todo mundo sabe quem é, todos os jogos ali, infelizmente,
tem a brincadeira, a mãe do árbitro está sempre ali, Sempre sofre. avocada, pobre coitada. Mas o árbitro de vídeo ele tem uma importância muito grande. A gente quer saber qual foi a informação que o árbitro de vídeo deu, primeiro árbitro, o árbitro de vídeo que acompanhou o impedimento, a gente quer saber quem foi o operador de VT, do videotape, como foi levada aquela decisão. Nós vivemos numa era que cresce no Brasil as apostas online, né, que eles chamam hoje de betting, né, são os betting rights, o direito sobre essas apostas. Isso cresce no mundo inteiro. Existe um risco muito grande pelo volume de recursos alocados, qualquer tipo de decisão de campo. Então, o que a gente quer é a transparência para, principalmente, a gente garantir que esses resultados sejam os efetivos da partida e garantir também aos árbitros a certeza das decisões deles. A gente precisa dar ao árbitro de campo que a população entenda o que o árbitro de vídeo falou. Qual foi a informação? A gente veio agora de uma partida de final de Libertadores, né? E acabou acontecendo isso. A gente depois ficou sabendo por que o Gabigol foi expulso. É isso que a gente quer saber. Então, quero ouvir agora o olhar, mais até do ex-juiz do parlamentar. O deputado Luiz Antônio estava falando da questão da transparência. Na Europa, na Inglaterra, me parece que já existe a transmissão concomitante das conversas que estão tendo, que está acontecendo, as pessoas conseguem acompanhar. O senhor não chegou a apitar jogos, né, com o uso do VAR, porque o VAR começou em agosto de 2018, Perfeito. Aqui no Brasil, né? O seu olhar de juiz, qual o senhor acha que poderia ser o efeito desse tipo de demonstração, de transparência naquela solução? Eu acredito que não há o que esconder, até porque todas as transmissões, e isso é importante, o que o deputado Luiz Antônio falou, da busca da transparência. Eu diria que a partir do momento em que tem uma lei e que esta lei diz, olha, tem que ser colocado à disposição, ou ser colocado ao mesmo tempo alguém das equipes ouvindo esse diálogo, acho que não há problema nenhum. Eu acredito que isso aqui até a própria CBF quer, os árbitros querem, porque quem está ali está com o espírito de acertar. Então, eu digo assim, isso vai fazer um bem muito grande nesse aspecto da transparência, fazendo com que o diálogo entre quem está lá no árbitro de vídeo acompanhando e os árbitros que estão dentro de campo fique às claras. Eu só acredito que isso não pode ser ao mesmo tempo numa estrutura de TV, porque isso pode levar a que o torcedor que está no estádio, a ação, a alguma interferência, alguma manifestação, tumultos. Eu acredito que nós estamos falando em movimentação de 50, 60, 100 mil pessoas, né? Agora, que alguém das equipes, um membro de cada equipe acompanhando a linha de raciocínio, isso é benéfico. A transparência, ela sempre foi. Eu falo que eu sofri, já que você me reportou ao meu tempo de árbitro, né, que foram 23 anos, eu sofria muito quando eu errava no dia seguinte. Aquilo me fazia um mal muito grande, então eu sofria com aquilo. E muitas vezes a minha maior dificuldade era de justificar a visão que eu tive durante o tempo em que eu tomei aquela decisão. A partir do momento em que o meu diálogo ele fica transparente, as pessoas também vão entender ali qual foi a minha intenção. Eu posso errar ou acertar com o VAR, mas qual foi a minha real intenção? Então, esse eu acho que é a grande situação que o torcedor, como é algo novo, fica sempre sob uma desconfiança, principalmente de um lance, né, Luiz Antônio, aquela situação. A bola bateu na mão, foi a intenção, estava indo em direção do gol, abriu teve a mão de Deus, quantidade, ou não teve a mão de Deus, né? Inclusive, eu falo que o VAR, ele começou a ser discutido, a interferência, e eu falei até na audiência pública, nós tivemos pela primeira vez o replay na televisão em 1978. Na Copa de 78 nós tivemos o replay, ou seja, você colocava a jogada e poderia voltar em ato contínuo e ver o lance. Quer dizer, já foi uma situação de avanço tecnológico muito grande. 82, a Copa já na Espanha passou a ser um pouco mais tranquilo, mas a Copa de 86, com a chamada mão de Deus do Maradona, o golzinho o qual ele fez, despertou ali a questão de dizer assim, temos que ter o apoio tecnológico. Eu me lembro muito bem, me permita, eu começo a contar um pouco de história, mas eu lembro muito bem que eu fiz um jogo no Canindé
E este jogo, o técnico da Portuguesa era o Valdir Espinosa e o técnico do Flamengo era o Caio Júnior, falecido Caio Júnior. E neste jogo nós tivemos 2 gols de mão do Flamengo. 2 gols com a mão do Flamengo, um do Tardelli e outro do Angelim, sabe? E nesta situação, eu não vi. E eu não tive a situação, qual foi o placar do jogo, 2-1 para o Flamengo. E aquilo eu fiquei mal durante uns 15 dias, como pode eu não ter visto uma situação desta? Se eu tenho o VAR, mas eu era abordado na rua pelo torcedor, e ele olhava, falava assim, mas escuta, tem aquela imagem atrás do gol que deixa claro que o Angelim colocou a mão na bola, que o Tardelli colocou a mão na bola. Falei, mas se eu tivesse aquela imagem atrás do gol, eu também não erraria. Claro. Mas o torcedor trabalha em casa com a perspectiva de que aquela imagem que ele estava vendo, você também está vendo. Mas não é verdadeira. Um exercício de empatia é muito difícil. Claro. Deputado, então, a sua defesa, o seu entendimento é que o ideal é que isso aconteça, que haja transparência, mas não seja em tempo real para evitar eventuais... Em tempo real, talvez para alguém das equipes. Mas não pode ser. Eu diria que tivemos problemas no passado quando se mostravam na televisão os lances no estádio. E aí começou a dar muito no mundo inteiro, proibiu-se isso. Num jogo como esse, que ele comentou agora, de 2 gols de mãos a favor do Flamengo, a transmissão em tempo real disso seria talvez catastrófica, né? Então, o seu projeto defende tempo real, defende posterior, o que exatamente o senhor defende para a transparência? Maristela, no nosso projeto, dá em até 72 horas para a CBF deixar transparente a toda a população, não só os dirigentes, né? Eu, Maristela, também acredito que a gente deveria até acompanhar em tempo real, ou no máximo 1 hora depois da partida, 2 horas. Acho que até anima o futebol, né? As resenhas da noite, todo mundo vai comentar, vai conversar sobre os lances. Então, eu não quero aqui colocar as regras, porque é uma tecnologia, quem está trabalhando com ela que vai poder adaptar corretamente. Mas eu quero alertar a CBF que tem que dar transparência a esses assuntos. Se ela achar que pode fornecer com 24 horas, com 2 horas, muito bem. Se não dá para fazer no acompanhamento durante a partida, acha que não tem ainda a gente não tem ainda essa tranquilidade para acontecer, a gente vai adaptando, mas a gente precisa ter conhecimento público. Hoje, um dirigente de clube pode pedir à CBF e ir à sede da CBF, ele dirigente, sendo o presidente ou um representante, assistir o áudio e o vídeo. E não como é já na Conmebol, como é na Espanha, que fornece a todo mundo. Eu quero ver, Roman quer ver, todos os torcedores querem ver. Nós queremos saber como aconteceu aquele raciocínio, até porque, Roman, eu acho que o árbitro de campo, você já passou por essas situações, você citou um lance num jogo até do meu time, que é o Flamengo, que você acontece ali e o árbitro, ele está exposto, o árbitro de campo. Essa questão, de que vai gerar tumulto, o árbitro de campo já está sofrendo isso. Ele já muitas vezes tem que sair com batedores, com escolta, mas a gente sabe que os árbitros brasileiros são bem intencionados. A gente sabe que aquele árbitro tomou aquela decisão. Todo mundo conheceu o histórico do Roman, do Gaciba, Sandro Meirahit, Arnaldo César Coelho. Tivemos árbitros aí que apitaram finais de Copa do Mundo pela excelência da arbitragem brasileira. Mas a gente sabia, se houve um erro, não foi um erro com dolo. Aconteceu porque ele não viu. Agora a gente precisa entender ali, se aconteceu algum erro, quem determinou a jogada? Foi o árbitro de campo? Foi o árbitro de vídeo? Quem não pode é só o árbitro de campo. Hoje está pagando por essa decisão, ou está tendo que ser ouvido. Vamos abrir para a gente saber quem falou. O Leonardo Gaciba disse aqui à casa que a CBF já pensa nessa hipótese, mas que tem que conversar com o órgão internacional que trata disso também, né? A International Football Association Board, não é isso? Você acha que é possível a Câmara dos Deputados tratar isso sem esse acordo, vamos dizer assim, essa parceria com a Association? Olha, eu tenho um respeito absurdo pelo Gaciba, pela seriedade dele. Mas a Conmebol divulga os áudios e vídeos. A Federação Espanhola divulga. Então, a mesma regra que está valendo para a Conmebol e para a Federação Espanhola tem que valer para o futebol brasileiro. Então, não é possível que a Conmebol esteja cometendo um ato de ilegalidade junto a esse órgão, nem a Federação Espanhola, nem as outras federações.
Eu acho que o Gaciba precisa a gente ser incisivo, que é uma manifestação nossa. Do nosso ponto de vista, nós temos que garantir a transparência. Essa é a nossa função. Tudo que a gente faz aqui na casa, a nossa atuação nas comissões, no plenário, elas são acompanhadas em tempo online e a gente quer garantir a transparência. Olha, o órgão internacional é muito importante, mas aqui dentro do nosso país tem que ter transparência. A gente vai brigar para que isso aconteça. Do ponto de vista prático, acho que a CBF pode fazer, estuda, viabiliza, implementa e vai aos poucos adaptando. Mas a gente quer ter certeza de como foi construído aquele raciocínio da decisão do árbitro. Deputado Romão, eu gostaria de ouvi-lo também em relação a essa questão da Federação Internacional e colocar em um outro ponto. O Gaciba disse também aqui na casa que receia-se pela má interpretação de termos técnicos pelos integrantes, usados pelos integrantes das arbitragens. Má interpretação pela torcida, no caso, né? Porque quando eu até mencionei anteriormente de que a questão do tumulto, eu nunca pensei isso em relação ao árbitro. Eu penso 100 mil pessoas no estádio, lotado, onde vai o filho, vai a esposa, vai o neto. Cheio de paixão. Cheio de paixão, e a paixão cega, aquele lado passional. E você ter essa informação, de trabalhar aquilo ali, 100 mil pessoas, pode gerar um problema muito sério. Então, esse foi o grande motivo que a FIFA lá no passado fez. Se for revisto e ter o entendimento de que isso não possa gerar, que seja utilizado em tempo real. Mas eu, por ter vivido dentro de campo por mais de 800 e poucos jogos, assim, o torcedor, naquele momento, ele fica cego, ele não consegue. Por quê? Porque a paixão nos leva a esse sentimento, né? Ninguém e sai não é só no futebol, né? Na política, em qualquer campo, a paixão cega. Ninguém sai de casa para ver seu time empatar. Imagina perder. Ninguém pega o seu filho, põe a camisetinha e vai. Então, aquela sensação de frustração, muitas vezes, eu posso reagir de um jeito, você também, deputado, mas tem pessoas que a frustração, ela quer matar alguém, sabe? É algo muito forte. E isso pode gerar uma ação. Então, esse é o único ponto. Agora, eu vejo que a CBF, claro, que ela pode trabalhar e colocar isso, não há o que esconder. E eu concordo muito com o deputado Luiz, não há o que esconder. Eu vejo o lance agora do Gabigol, da expulsão dele, isso em menos de 12 horas já estava disponível para todos. Eu acho que tem que ser colocado. O que tem que talvez trabalhar, esses termos técnicos serem lapidados, né? As pessoas trabalhar, mas eu não consigo ver se tem alguma coisa que esconder. Eu prezo sempre pela transparência de tudo, acho que tem que ser exposto tudo, tem que ser colocado, e no futebol, que é a grande paixão brasileira, mais ainda, mexe com paixões, mexe com um monte de sentimentos que faz com que realmente as pessoas tenham cada vez acreditar mais, não que desconfiem. E até eu digo, a arbitragem talvez não, com certeza é o meio mais sério com que eu já trabalhei em todas as carreiras que eu já atuei. Porém, essa transparência para o torcedor, que seja 1 hora, 2 horas depois do jogo, ela tem que ter. Naquele programa de domingo à noite, 19, 20 horas, o que ocorreu às 16, o torcedor tem que ouvir os comentários, como foi construída aquela decisão. Eu acho que a construção da decisão leva à tranquilidade dessa inquietação que muitas vezes o torcedor tem da decisão que o árbitro tomou. E pode ter errado, como muitos, mas que a inovação tecnológica de ser utilizado, o exemplo do vôlei, do tênis, do judô, do taekwondo, quer dizer, hoje é possível. Hoje é possível ter no futebol. Demorou-se mais de 30 anos, como eu falei, desde a Copa de 86, uma construção para esse entendimento, porque a FIFA ela tinha o seguinte entendimento: a partida ela pode terminar aos 90 minutos, mas ela não pode encerrar aos 90 minutos, porque a discussão da polêmica é o que vai para o bar, é o que é discutido depois, é o que no dia seguinte. Eu falo assim, tem coisa mais gostosa para nós brasileiros que de repente ganhar os 49 do segundo tempo da Argentina numa final de Copa do Mundo com um gol que ainda é duvidoso, quer dizer, fica aquela sensação assim, por quê? Porque o futebol permite isso, a sociedade não permite, mas o futebol permite. Então, essa sensação que a FIFA durante muito tempo ela relutou, mas chegou num determinado momento em que os investimentos eram tão grandes, e são tão grandes, que a tecnologia teve que entrar. Deputado Luiz Antônio, em relação à questão do VAR,
Uma das críticas que existe em relação ao tempo de que o jogo fica parado, muitas vezes, para que a solução seja dada. Né? E aí, a gente está falando de algo de paixão, que as pessoas estão naquele calor e querem ver o resultado. Segundo as informações que foram trazidas à Câmara, o tempo médio no Brasileirão é de 1 minuto e 49 segundos. E o recomendado pela FIFA é de 1 minuto e 15 segundos. A gente tem pouco mais de um ano de VAR no Brasil. Né? Na sua opinião, e aí não é uma questão legal, mas o que pode ser feito para aperfeiçoar isso, para diminuir isso e fazer com que as pessoas sofram menos na espera do VAR? Marcelo, eu sou médico e nós estamos sempre desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas. Com a nossa utilização da técnica nas nossas cirurgias, vão ficando mais rápidas. A própria utilização do VAR, o entendimento entre os árbitros, vai acontecer, vai diminuir o tempo de decisão, né? Vai diminuir também a interferência em todas as jogadas. Eu acho que só a utilização do VAR a cada dia que vai melhorar, reduzir o tempo a ser utilizado. Eu quero voltar só um pouquinho na questão dos termos técnicos, que hoje a grande maioria das televisões, das rádios, tem comentaristas de arbitragem e que vão na sequência do jogo, quando vier a divulgação, vai ajudar a interpretar, a falar aquele termo. E daqui a pouco o termo se torna público, a gente coloca na nossa vida, né? Essa coisa que você falou aqui, de tudo, a gente tem alguma coisa acontecendo, uma brincadeira em casa, alguém fala, pede o VAR aqui, vamos rever como foi falado, me desculpa. Então eu acho que isso também vai fazer, esses próprios termos vão se tornar no nosso cotidiano, nós vamos aprender esses termos e acho que é importante até para a própria arbitragem, que garante até o mercado de trabalho para os ex-árbitros. O brasileiro aprendeu a falar de embargos de infringência, embargos de declaração, segunda instância, cláusula pétrea, falar das questões de futebol, que é algo que a gente entende, pelo menos acho que entende, né? Vai ser um pouco mais fácil. Entende, sim. Em relação à questão do tempo, deputado, o que o senhor pode dizer? Eu acho que já melhoramos muito. No início, ano passado, nós passávamos de 3 minutos. Hoje já está em 1 minuto e 49, o recomendado é 1 minuto e 15. Eu acredito que com o lapidar aqui, talvez já para o próximo ano, nós nos aproximamos desse 1 minuto e 15, porque vai ficando muito mais fácil. O deputado Luiz Antônio falou, à medida que você vai pegando o jeito, até a estrutura tecnológica lá para apresentar os lances para o árbitro de forma rápida, o árbitro sabendo que ele tem que se deslocar para lá, porque o torcedor ele quer ver a bola rolando, ele não vai para ver o árbitro, ele não vai para ver a paralisação do jogo, ele vai para ver o jogo. Então você tem que potencializar isso em respeito ao torcedor que pagou o ingresso, que está ali, que sustenta o futebol. Então isso vai ser buscado com a vivência ao longo do tempo. Agora, deputado, eu estava lendo aqui a Comissão Especial de Planejamento da Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, o Jorge Rabelo, citou que em setembro foram 87 revisões no VAR e que em novembro foram 188. Esse crescimento, o que o senhor diz em relação a isso? Eu diria que à medida em que as partidas vão ficando mais acirradas, tanto no grupo de cima para se classificar, como no grupo intermediário, para ficar entre a Copa Libertadores e também a questão da disputação da Copa Sul-Americana. Aí você tem os que vão cair. Então, à medida que isso, os jogos vão exigindo mais, os atletas vão arriscando mais. E nessa situação de arriscar, os jogos necessitam de uma maior visualização até para que não se cometam os erros. Então, eu vejo que à medida em que as partidas vão se tornando mais decisivas, aumenta-se a necessidade de checar o VAR. Até porque eventuais erros podem ser cruciais para um time se manter na Série A ou na Série B e alguém buscar ascender a ser campeão até, né? Então, quando se tem essa disputa maior, pode ter certeza que o VAR vai ser mais exigido. Deputado, o seu projeto é o 5572. Está na comissão de esporte, o relator deputado Hélio Lopes. Nós vamos, mediante aqui, tenho certeza da colaboração, das considerações do Roman, emendas que podem ser apresentadas, né? Eu mesmo já vi algumas coisas no projeto que a gente pode melhorar. Nosso objetivo é dar transparência, dar tranquilidade ao torcedor e que a gente possa ter esse futebol brasileiro tão valorizado, está cada dia crescendo, né? Um mercado de trabalho para todos, para quem acompanha as partidas
em casa. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto vai avançar e que a CBF vai sensibilizar, saber que a transparência é fundamental para ela própria, a CBF, e que o nosso desejo não é expor aos árbitros, não é expor a CBF, pelo contrário, é expor que os árbitros são pessoas sérias, que tomam decisões acertadas, que a gente tem um futebol sério, que a CBF é uma instituição séria e que a gente tenha certeza, o resultado foi o que aconteceu na partida. Eu quero só fechar para falar de um aspecto. Eu sou médico, especialista em ortopedia e também medicina do esporte. Também é fundamental na redução de lesões graves, porque os jogadores, sabendo que está sendo acompanhado pelo VAR, eles não estão tomando mais tanta atitude. A gente não vê tantas faltas gravíssimas como a gente via no passado, ou às vezes cotovelada sem o juiz estar acompanhando. Eu acho que a redução também da violência durante as partidas também é um objetivo do VAR, e por isso até que eu defendo que o VAR seja mantido. Em nenhum momento a gente apresentou nada para encerrar a atividade do VAR. Deputado Romão, muito obrigada. Eu que agradeço, Maristela. Muitíssimo Muito obrigada. obrigado. Você de casa que quiser acompanhar o andamento do projeto do deputado Dr. Luiz Antônio, você vai na página da Câmara, lá em cima tem atividade legislativa, propostas legislativas, você clica em PL de projeto de lei, o número 5572, o ano 2019, cadastra o seu e-mail e aí você passa a acompanhar, receber notificação de tudo que acontecer na tramitação do projeto aqui na casa. Eu recebi nessa edição do Câmara Debate os deputados Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, e Romã, do PSD do Paraná. Nós conversamos sobre o uso do VAR no futebol. Obrigado por sua audiência, pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.